Ouvintes, começa agora mais uma edição do canal INAC, em que destacamos temas sobre cidadania, integridade pública e os desafios do Brasil na luta contra a corrupção. No programa de hoje, vamos analisar uma série de fatos recentes que mobilizam o noticiário nacional. Para comentar estes temas, estamos recebendo Roberto Liviano, procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Isadora Oshiro, advogada especializada em compliance. E o doutor Ismar Viana, vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas. É um prazer recebê-los. Também comigo a doutora Patrícia Pavani, promotora de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos começar os nossos temas aqui com um tema bastante quente, né? A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam os descontos não autorizados em benefícios do INSS, esquema que cresceu a partir de 2019 e permanece até os dias de hoje. Naquele ano, o INSS devolveu 57 milhões por cobranças indevidas ligadas às associações. Outras que não investigadas agora, a CGU identificou aumento vertiginoso nos descontos sobre os anos de 2019 e 2020. Carlos Lupe, ministro da Previdência, foi alertado formalmente em junho de 2023 sobre as fraudes nas aposentadorias, mas não tomou providências por 10 meses, segundo atas do Conselho Nacional de Previdência Social, mesmo após 6 alertas enviados entre maio e julho de 2024. A Controladoria Geral da União afirma que o INSS não respondeu e o Instituto nega a omissão. Em abril de 2025, quase um ano após ser informado, Lupe determinou ações mais incisivas com a deflagração da operação sem desconto. A Polícia Federal estima em 8 bilhões em cobranças irregulares entre 2019 e 2024, sendo que tais cifras desse escândalo resultou na saída do presidente do INSS, Alexandre Stefano Tuto, acusado de omissão. Roberto, a demora de quase um ano para agir, mesmo após esses alertas formais, pode configurar ato de improbidade administrativa por omissão, e ainda ciente de que o ministro respondeu que em 2023 tomou conhecimento, mas não tomou ação e foi tomá-la apenas em 2024. Roberto, o que você acha? Estamos diante de uma improbidade por omissão? Miné, esquece de improbidade. A lei de improbidade foi destruída em 2021. Ninguém mais é alcançado pela lei de improbidade. A lei 14.230 sucateou a lei de improbidade. Ninguém mais é enquadrado pela lei de improbidade. Esquece disso. Isso virou uma verdadeira peça de museu no Brasil. Ninguém mais é enquadrado pela lei de improbidade. Se você examinar a curva de ações de improbidade a partir de 2021, é uma verdadeira vergonha, né? Não há mais. A impunidade é garantida por lei a partir da Lei 14.230. Esquece esse negócio de improbidade administrativa. Nós estamos falando aqui de crimes. Nós estamos falando de uma condescendência criminosa por parte das pessoas. É importante quem está nos acompanhando aqui entender o que se passou. Aposentados e pensionistas que trabalharam toda uma vida e tiveram as suas assinaturas falsificadas. Isso é crime, tá? Não é improbidade nenhuma, isso é crime. O aposentado teve a sua vida toda dedicada ao trabalho e aí chegam lá, falsificam a sua assinatura e aí tem descontos indevidos para associações sindicais e esse dinheiro é desviado. De 2019 para cá,
foram mais de 6 bilhões de desvios. Né? E aí há pagamentos de propinas para as pessoas simplesmente não agirem. E aí nós estamos falando de crimes de corrupção. Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos, violação de segredo, vários crimes. Então, nós estamos falando de crimes, Miné, Código Penal Brasileiro. Esquece improbidade. Ninguém mais é alcançado no Brasil por improbidade administrativa. A Lei 14.230 destruiu a lei de improbidade administrativa. Infelizmente, não há mais como alcançar as pessoas por improbidade administrativa. E o problema é o seguinte: os aposentados e pensionistas, à medida que havia esses descontos indevidos, eles iam e reclamavam no canal de denúncias do INSS e não adiantava nada. Milhares, 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 dezenas de milhares de reclamações e nada acontecia. Passou o governo anterior inteiro, de 2019 a 2022, nenhuma providência foi tomada. Mudou o governo, né? 2023, inclusive essas denúncias vieram a público, nenhuma providência foi tomada. O senhor ministro da Previdência tomou conhecimento disso, nenhuma providência tomou. Quando que isso começou a mudar? Quando a operação da Polícia Federal prendeu gente. Quando foi preso o presidente do INSS, o procurador-geral do INSS, 6 pessoas da cúpula foram presas, aí o governo teve que agir. Até porque, Miné, nós estamos a 1 ano e meio das eleições. Aí o governo teve que começar a tomar providência. Agora, chama atenção que o ministro da Previdência Social, que nenhuma providência tomou, mesmo isso vindo a público, não foi demitido do cargo de ministro da Previdência. Isso chama atenção. Então, o que é necessário que ocorra? Que sejam apuradas as responsabilidades e que sejam punidos todos aqueles que tiverem responsabilidades penais por ação ou omissão, desde 2019 para cá. E que esses canais de denúncias sejam reformulados, sejam independentes, sejam sérios, porque do jeito que está, não funciona. Não é? E há muita gente envolvida neste escândalo do INSS, infelizmente. Perfeito. Isadora, a falta de resposta aos órgãos de controle comprometeu a integridade e a credibilidade da gestão previdenciária dos beneficiários. Eu pergunto a você se dentro dessas questões, você que é uma especialista em compliance, não existe compliance dentro do setor público? Ou seja, como uma situação como essa, né, onde chega uma notícia à presidência e mesmo ao ministro da Previdência Social, e o assunto não é pautado numa reunião onde se discute questões e problemas da Previdência, e, ao mesmo tempo, ainda se faz constar na ata que esse assunto vai ser investigado e deve ser pautado em próxima reunião, e aí tal reunião ocorre 7 meses depois e o respectivo problema não é pautado. Então, como é que a gente. Existe ou não existe compliance dentro do setor público? Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Olha, a gente está diante de um caso extremamente preocupante, né? Porque, assim, vai além de uma simples falha administrativa. A gente vê que são alertas formais que foram feitos e nenhuma providência foi tomada dentro de 10 meses, né? Então, assim, complementando o que o Roberto acabou de falar, a gente tem uma ideia que a corrupção é o desvio de dinheiro ativo, mas não é só isso, né? A gente, nesse caso aqui, está diante de o quê? De uma negligência, de uma omissão institucional com impactos gravíssimos na vida de milhões de aposentados, que já vivem com o mínimo, né? Então, assim, a corrupção ela também está o quê? Na conivência, na falta de ação, na tolerância com essas práticas, né? Então, o silêncio diante dessas medidas nos interpela. Onde estão os mecanismos de controle e punição?
dessa entidade, que deveria sim haver em órgãos públicos, tanto quanto a gente tem mecanismos nos órgãos privados, inclusive com prazos específicos de resposta e gerenciamento desses alertas. Né? Então, assim, eu gostaria até de parafrasear a ministra Carmen Lúcia, que uma vez, de maneira muito didática, explicou no plenário que corrupção é um crime que mata, que causa inúmeros desgastes, né? Então, assim, é esse dinheiro que não vai para a educação, que não vai para a saúde e que, nesse caso, que não vai para os aposentados. Né? Então, assim, imagem institucional completamente em questão aqui e ausência de mecanismos de controle e resposta. Então, assim, a gente aguarda, no mínimo, a responsabilização dos atores em questão. Ismar, eu vou passar já para você a mesma questão, sendo que estes fatos foram descobertos pelos auditores do Tribunal de Contas da União, né? E seria muito importante você, como membro da sua associação, como vice-presidente da sua associação, informar sobre a importância dessas auditorias e do cumprimento das chamadas recomendações. E como isso muitas vezes acaba não sendo obedecido por parte dos administradores, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre essa história. Você está mutado. Bom dia, Chico. Bom dia, Liviano, Patrícia, Isadora e todos que nos ouvem. A pergunta inicial, Chico, eu fiquei assim, ouvindo atentamente a brilhante exposição aí de Isadora e de Liviano, é vocacionada a saber de que modo o sistema de improbidade administrativa poderia responder a esse tipo de omissão, porque assim, é um desvio bilionário. A gente sabe que no âmbito na prática dos crimes relacionados à corrupção, o que se tem é um compadrio, é uma reconfiguração cooptada do Estado, ou seja, são estruturas montadas para inviabilizar uma adequada investigação e uma adequada responsabilização. O que ocorre? Os órgãos de controle, eles deveriam atuar de forma coordenada, de forma interconectada, certo? É papel do Tribunal de Contas da União, assim como dos Tribunais de Contas dos Estados, atuar na defesa preventiva e instrumentalizadora da repressão em improbidade administrativa. As auditorias, inspeções, denúncias, representações, elas têm esse papel de prevenir e de instrumentalizar a ação de improbidade. Conforme muito bem posto pelo Liviano, essa lei de 2021, a 14.230, ela incrementou condições de procedibilidade na ação de improbidade, ela incrementou um ônus argumentativo decisório ao juiz, né, no âmbito da improbidade. Como vamos superar esses desafios? As instituições se comunicando. O texto constitucional ele é explícito. É dever do TCU cientificar outros sistemas de responsabilização após os abusos apurados. E o desafio, Chico, está aí. Essa demora nessa cientificação, ela pode levar, em algumas situações, à prescrição em outro sistema. Então, esse fator tempo, ou seja, quando deverá ser exercida essa competência, esse dever institucional. A lei de improbidade administrativa, lá no seu artigo 7º, ela impõe que esses órgãos, que essas assim, autoridades cientes de um ato de improbidade, ainda que em tese, cientifiquem o Ministério Público. Por outro lado, são normas interna corporis que, olha, a competência é do tribunal. Portanto, se o auditor, na sua auditoria, identificar uma irregularidade dessa, ele vai exercer o seu poder-dever funcional, ou seja, representar internamente para fins de apuração. Então, a demora na cientificação entre o órgão com o qual ele mantém vínculo, ou seja, o tribunal, e o Ministério Público, pode dar aso a danos dessa natureza. Então, é preciso que as instituições estabeleçam normativos do ponto de vista dessa comunicabilidade para que ela se dê em um prazo adequado a não inviabilizar um dano dessa natureza. Porque se não houver uma atuação tempestiva, o que pode acontecer? O cidadão sofrer esse tipo de dano. E em relação à omissão, certo? A gente ouviu falar há pouco aí, será que foi corrupção passiva, privilegiada? Será que foi prevaricação em si? Essas recomendações, conforme você passou, eu tenho dito que a recomendação ela não tem essa força cogente.
É preciso que tenhamos determinações, porque a determinação descumprida ela vai se prestar, no campo da improbidade administrativa, a contribuir com a formação do dolo. Porque se o agente foi determinado a adotar o procedimento investigativo dentro da função administrativa e ele se manteve inerte, ele não pode dizer que era uma mera recomendação. Esse é um ponto. E aí, se a lei de improbidade administrativa reformada passou a exigir o dolo, em alguns postos até o dolo específico, especial ao fim de agir, a atuação do Tribunal de Contas ela pode se revelar extremamente importante nessa formação do juiz valorativo de conduta, de dolo, de consciência e vontade. O outro ponto, a negativa do presidente do INSS, conforme as matérias assim revelam, ela pode, de alguma forma, se enquadrar no artigo 11, inciso 6, né, da Lei de Improbidade Reformada. O fato é que, com a mudança do texto normativo, a omissão de dever de prestar contas ela precisa estar caracterizada, ficar demonstrada que o agente se omitiu com vistas a ocultar irregularidades, ou seja, o especial fim de agir. Então, se é um mero alerta, certo? Não é uma requisição de investigação, ele vai dizer que ele não descumpriu. Portanto, ele não estará sujeito ao enquadramento para atos de probidade ali, né, nessa omissão do dever de prestar contas, porque o texto normativo fala o seguinte: se omitir o dever de prestar contas, quando podendo fazer, com vistas a irregularidades. E o que é que algumas pessoas têm assim colocado? Mas no Brasil ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Se ele é o próprio investigado, não cabe a ele encaminhar aos órgãos de controle essas documentações solicitadas. O fato é que, na situação posta, ele, além de ser o gestor, ele é o investigado. E todos que gerem recursos públicos no Brasil têm um dever de prestar contas. Há uma relação de especial sujeição. Então, se ele é instado pelo órgão de controle, ele não pode invocar o direito ao silêncio. Ele tem um dever de encaminhar a documentação porque ele está imbuído desse dever de prestar contas. Então, penso que a lei de improbidade, para que ela possa partir desse plano da normatividade para o plano da efetividade, se fará necessária essa atuação conjunta, coordenada entre distintos órgãos de controle, porque o que se tem, as causas que dão ensejo à impunidade em relação a crimes contra a administração pública, em relação a atos de improbidade, se devem basicamente à reconfiguração copitária do Estado. Esses crimes são crimes corporativos praticados dentro de gabinete, então há uma dificuldade probatória muito grande, porque não se trata de um crime comum em que há uma bipolaridade autor e vítima. São vários autores envolvidos. É difícil ter uma delação dentro do ambiente desse, porque o próprio, o outro agente, ele é beneficiário também. Então, há um pacto. Então, isso termina por dificultar a produção probatória. Então, reitero, o Tribunal de Contas ele tem essa competência, seja no plano constitucional, artigo 71, inciso 11, impõe ao tribunal cientificar, dentro da sua lei orgânica, consta expressamente lá que, após apurada dentro do ambiente de controle externo aquela irregularidade, se em tese configura crime ou ato de improbidade, deve cientificar outros órgãos para que se estabeleça uma investigação específica. E outras legislações, se pegarmos aqui a própria LRF, artigo 73A, impõe ao cidadão, ou faculta ao cidadão denunciar ao TCU, a Lei 14.133 de 2021, o novo marco de licitações de contratos, artigo 170, parágrafo 4, ou seja, são diversas legislações, ou seja, é um plexo normativo que dá na mão do cidadão esse poder-dever de denunciar. O que cabe agora aos órgãos? Recepcionar, apurar e responsabilizar. Mas não apenas dizer que ele foi condenado a pena X, é efetivamente fazer com que essa pena seja cumprida, é fazer com que demais agentes públicos percebam a força do Estado e essa condenação ela possa dissuadir, ela possa mitigar riscos de que esses crimes continuem sendo cometidos. E estamos aqui há mais de 10, 20 anos discutindo esse cenário de corrupção no Brasil. É um terreno fértil para que situações como essa, como esse dano bilionário de mais de 6 bilhões, terminem por lesar interesses de cidadãos, de terceiros que estavam de boa fé porque estavam numa relação com o próprio Estado brasileiro. Patrícia, ainda no fechamento desse tema, né, você que tem um trabalho importante de natureza preventiva, né, algo que é inovador junto ao Ministério Público, o que se poderia fazer para evitar que esse tipo de coisa pudesse acontecer? Será que o Ministério Público Federal poderia ter uma ação semelhante à que você desempenha na sua comarca, para que nós não tivéssemos que sair atrás desse prejuízo,
né? Queria que você contasse um pouquinho da tua experiência e, ao mesmo tempo, como é que ela poderia ser adaptada para uma condição, para uma situação como essa, um ministério tão importante. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. É, Primeiramente, Miné, o ideal, o nosso mundo ideal para se resolver a situação é termos pessoas honestas gerindo o nosso país. Termos pessoas responsáveis com o dinheiro público e que coloque sempre o princípio do interesse público na frente dos interesses privados. Mas, infelizmente, como se verifica, né, constantemente nos jornais, nas notícias diárias e em muitos outros casos que não são revelados, é um trabalho muito difícil, porque a gente tem que, conforme se busca com um projeto que a gente desenvolve na comarca de Casa Branca, e se tudo for possível, se estenderá para outras comarcas do estado de São Paulo e do Brasil, é no sentido de se buscar uma formação ética, moral, uma formação do cidadão, começando lá na escola, com a educação, para que tenhamos gestores, para que tenhamos, tanto na esfera privada, que é importantíssimo também, como na esfera pública, que se cuide bem do dinheiro público, que se cuide bem dos princípios básicos de uma sociedade honesta. É isso que se busca com o projeto que a gente desenvolve. Seria muito interessante na área federal também se desenvolver nesse sentido. Todo um sistema interno também de compliance, como mencionado pela Isadora, de maneira a desenvolver essa característica de honestidade, ou no mínimo de impor regras internas, né, códigos de conduta, para que sejam essas pessoas direcionadas para esse tipo de ações honestas, são de suma importância. Mas isso são ações de base, são ações de curto, médio e longuíssimo prazo e de mudança estrutural da nossa sociedade. O que se vê aqui é repetido os comportamentos históricos, né, da nossa sociedade, de que quem é amigo do rei tem tudo e pode tudo, é isso que precisa ser mudado, né? E a gente vê muito isso nesses casos relacionados especificamente à corrupção, ao combate da corrupção. Então, é muito triste perceber que a sensação, né, de que a corrupção está aumentando a cada dia no nosso país, ela é desanimadora em certo sentido, e é onde a gente busca a prevenção sempre como uma alternativa, além da repressão, como bem mencionado pelo Roberto, que se ficou bastante inviabilizada depois da alteração da lei de improbidade administrativa. A prevenção é um caminho muito importante. Então, destacando o que a Isadora e que o Ismar menciona, da melhora do sistema de comunicação, dos sistemas internos, são todos sistemas preventivos, que alinham ao projeto que é feito aqui em Casa Branca, no sentido já de fazer uma base, uma formação para que a gente, quando se chega, né, uma criança, um adolescente, quando se torna um adulto e se chega a gerir uma gestão, a ser um prefeito, a ser um presidente, a ser um gestor do INSS, que não se deixe, diante da pressão do sistema de propinas, se deixe levar pelo interesse privado, sempre acima do interesse público. Então, assim, medidas básicas de prevenção, elas são extremamente eficazes. Entendo que essa é uma vertente. Qualquer punição que se tenha agora em relação a esse caso, dificilmente vai retomar o valor já desviado. É mais um rombo para a nossa Previdência, que todos nós vamos suportar, todos nós que contribuímos para a Previdência vai suportar. Então, qualquer medida agora, diante desse tempo de omissão, mesmo com a punição, mesmo com a devolução do dinheiro aos aposentados, dificilmente
voltar ao status quo ante, ou vai ter uma eficiência ou uma eficácia que ações preventivas, ou pessoas honestas, ou ações que, de alguma forma, no sistema, previna e combata esses desvios, elas não serão tão efetivas como seria nesse caso. Muito bem, nós vamos mudar um pouquinho o tema, mas nós vamos apimentar mais ainda isso. A cabeleireira Débora dos Santos foi condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Porém, além do histórico do histórico relacionado à sua permanência no local e dano ao patrimônio, Débora também teve participação ativa na invasão, incitação nas redes, sem contar as provas em vídeo e depoimentos. Patrícia, ainda com você. O que teria justificado essa pena tão elevada? O Miné, justamente a quantidade de delitos que foi imputado a ela. E, ao que tudo indica, há indicativos e provas de autoria, indícios de materialidade, prova de materialidade, indícios de autoria de que realmente ela tenha participado desse tipo de crimes que foi imputado a ela. Especificamente, a ela, a denúncia, o Procurador-Geral, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria, imputou a ela, Miné, a prática do artigo 288, parágrafo único, que é uma associação criminosa armada, o artigo 359-L, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o artigo 359-M, que é o golpe de Estado, o artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2 e 4, que é o dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, todos esses do Código Penal, além de combinado ainda com o artigo 62.1 da Lei 9.605 de 1998, que é a deterioração de patrimônio público tombado, observado as regras do artigo 29, que é o concurso de pessoas, e o artigo 69, que é o concurso material de crime relacionado no Código Penal. O que significa todos esses artigos? E principalmente, o que pauta aqui é a questão do concurso de pessoas. Esse artigo 29, concurso de pessoas aqui, de alguma forma está sendo muito questionado nesse caso, que é simbólico, em relação a isso, porque se está minimizando quando se fala do caso da Débora, como se ela tivesse simplesmente danificado apenas o patrimônio público, utilizando o batom na estátua. Isso não é bem o que, juridicamente, sob o aspecto jurídico, o que de fato ficou imputado a ela. Por isso, uma pena tão alta. A hora que se entende todos os crimes que estão ali imputados, todos os crimes que são, de alguma forma, que envolve a conduta, você percebe que a pena de 14 anos é uma pena determinada pela lei, e não é uma simples análise de dosimetria da pena pelos ministros do STF agora, que faria com que essa pena seria reduzida. Eles estão, na verdade, observando a legislação, observando as regras do concurso de pessoas, observando a questão dos crimes multitudinários que nós temos aqui, associação criminosa, crimes que precisam de mais de uma pessoa para serem praticados, crimes em que a conduta, a finalidade da conduta, ela não depende apenas da atuação de um agente. Então, todo aquele que contribui ou todo aquele que, de alguma forma, participa do resultado final, ele é punível da mesma forma. Então, a gente tem requisitos específicos. Eu perderia horas aqui falando sobre o concurso de agentes, mas a gente tem requisitos específicos do concurso de agente, que a gente pune a pessoa, não simplesmente porque, vou dar um exemplo mais prático aqui para as pessoas que são fora da área jurídica entendam. Um crime de homicídio, por exemplo, no caso em que você tem o partícipe que fornece a arma, o outro que leva o agente até o local do crime, e o outro que
puxa o gatilho, não simplesmente aquele que puxa o gatilho ele vai responder só pelo crime de homicídio. Não só o executor direto do crime. Todos os que, de alguma forma, contribuíram para o ato. Então, as imputações foram feitas tendo em vista todo esse contexto. Então, para se reduzir essa pena, em razão da comoção decorrente das notícias, né, da pressão da mídia, da pressão popular, que eu vi uma pesquisa que aproximadamente 70% das pessoas entendem que é injusta a condenação, muitas vezes é por não entender quais são as regras jurídicas que estão envolvidas ali na questão. Observadas as regras jurídicas, de fato, vai chegar numa pena porque foram imputados muitos dos crimes, e ao que tudo indica, tem coerência lógica e jurídica para a imputação e para a condenação em relação a esses crimes. Agora, o que me preocupa, o que me indigna muitas vezes é, a partir de um caso concreto, a partir de uma pessoa querer alterar-se normas jurídicas e regras processuais que são aplicadas há muitos anos. São aplicadas em casos concretos aqui da Comarcas diariamente. Aí se parte de um caso concreto, emblemático, e quer-se, de alguma forma, isentar a responsabilidade ou eximir a responsabilidade, alegando que não houve uma imputação específica, não tem vínculo subjetivo de que ela queria realmente dar o golpe de Estado, ela queria apenas ali deteriorar, ou passar uma mensagem, ou ela estava apenas revoltada com a questão do resultado das eleições. O fato é que todos, de alguma maneira, que participaram ali, estavam com a finalidade daquele que estava armado, daquele que entrou no Congresso, de alguma forma contribui. Então, assim, o raciocínio lógico, raciocínio jurídico e legal, ele está correto. Agora, se for necessário e se entendesse que essa regra do jogo ela não está correta, ela está gerando injustiça em casos como esse, e que, óbvio, merece punições diferentes para quem teve mais participação ali de organização, os executores. O próprio Código Penal ele prevê diferentes punições na dosimetria da pena, mas o crime ele vai ter que ser imputado. Merece uma individualização de pena. Vou receber mais penas quem participou de uma maneira mais efetiva, quem coordenou o crime, e uma pena menor para quem não teve toda essa importância de atuação. Entretanto, precisa se alterar toda uma regra jurídica que se aplica há anos de concurso de agentes, dos crimes multitudinários, e não isentar ou, eventualmente, fazer uma lei de anistia apenas para se isentar o fato e não modificar uma norma jurídica que gere injustiça. Então, se visto realmente, se constatado que há uma injustiça quando há imputação de crimes assim, multitudinários, quando se aplica a regra do concurso de agente, vamos alterar, então, as regras jurídicas que se aplicam a todos e não a um caso concreto específico, né? Então, é isso que eu gostaria que se refletisse quando a gente está cuidando desse caso. É uma afirmação muito rápida quando a gente olha para a situação e acredita que, 14 anos em razão simplesmente de ter utilizado o batom na estátua, mas não é bem assim, né? A hora que a gente vai analisar os fatos jurídica. Muito bem. Viviano, essa questão envolvendo a cabeleireira Débora dos Santos, cuja condenação foi de 14 anos, ela tem sido levada como um discurso de exagero e de injustiça. Ouvindo o depoimento pessoal dela, que está na internet, ela apenas afirma que participou da pichação relacionada à obra de arte e aquele monumento no Supremo Tribunal Federal, mas que não teria invadido os locais, tá? Portanto, não teria participado, e por conta disso nós estaríamos diante de uma injustiça. Será que isso é verdade mesmo, né? O que pode ter justificado essa chamada desproporcionalidade, né? E aonde você vê que esse julgamento ele foi simbólico? Miné, eu vou procurar falar
brevemente, convido os colegas a procurarem falar brevemente para a gente dar oportunidade a todos a participarem e a gente poder trabalhar vários temas. Então, eu vou procurar fazer uma reflexão breve, rápida, para tentar encaminhar esse assunto aqui. Em primeiro lugar, eu acho que quem tem as melhores condições de avaliar esse tema é quem se debruça sobre a prova dos autos, né? Nós temos uma ideia sobre esse assunto, mas nós precisamos sempre ter clareza que nós não conhecemos com profundidade o conteúdo da prova colhida nos autos. Ontem, por exemplo, eu dei uma entrevista sobre esse tema, convite da TV Jovem Pan News, e trouxe a minha visão jurídica, e logo depois da minha fala, o ministro Luiz Fux me ligou e nós trocamos alguma ideia a respeito desse assunto. Ele votou, ele conhece esse assunto, até me mandou o voto dele a respeito disso, mas uma coisa é o magistrado que conhece o caso, que julgou, e outra coisa é quem está de fora. O que eu gostaria de trazer como contribuição para esse debate, Miné, é o seguinte: eu tenho visto muita gente falando no sentido de menoscabar estas acusações de crimes contra a ordem democrática, e eu vi as mesmas colocações quando houve as acusações contra o deputado federal Daniel Silveira, né? E Daniel Silveira foi eleito com o voto do povo e se comprometeu a respeitar a ordem democrática. E estando representando a democracia no parlamento, ele pregou a volta da ditadura, né? Então, o que eu quero enfatizar aqui, Miné, é o seguinte: me parece muito sério, muito grave. Quando nós falamos de crimes contra a ordem democrática, este é um crime extremamente grave. E eu, que tive a oportunidade de cursar doutorado na Faculdade de Direito da USP, aliás, sob orientação do ministro Miguel Reale Júnior, eu aprendi, tive a oportunidade de me debruçar a respeito disso. O bem jurídico, ordem democrática, é um bem jurídico do ponto de vista social, do ponto de vista científico penal, extremamente mais precioso do ponto de vista da sociedade que o bem jurídico, patrimônio público, por exemplo. Lógico que o crime de corrupção é um crime grave, não há dúvida disso. Lógico que o bem jurídico, patrimônio, liberdade, são bens jurídicos importantes. Mas quando você fala de ordem democrática, um crime contra a democracia, ele atinge a sociedade de uma maneira profunda, grave, séria. O trauma, a fratura social que um crime como este gera, ele pode vulnerar a sociedade durante anos, às vezes durante décadas. Então, nós não podemos menoscabar nem naturalizar os crimes contra a democracia. Eles são muito sérios. Então, não vamos menoscabar e dizer, isso aí é um batonzinho de nada. Não, 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 não. Não é bem assim. As acusações contra esta senhora, elas são muito sérias, e as acusações das pessoas que violaram a ordem democrática são muito sérias e muito graves. Até porque, como se sabe, Ziblatt e Levitsky estudaram isso. Não se pratica mais crimes com tanques e fuzis. Você pratica golpes erodindo os pilares da democracia de outra maneira, aniquilando as instituições. Então, é isso que eu queria ponderar de maneira mais sucinta e mais breve, e eu convido os demais a falarem assim para a gente poder dar oportunidade a todos e debater mais temas. Obrigado. Isadora. Não, Francisco, eu concordo com o que meus colegas já disseram, né? E acho que a gente precisa mudar isso de uma forma para sair dessa corrupção sistêmica que a gente tem no país, infelizmente. Verdade. Ismar, eu vou aproveitar e vou te fazer um gancho a respeito dessa questão, porque hoje nós vamos falar sobre várias condenações de natureza definitiva ou não. Esse caso emblemático de dosimetria, que foi respondido pela
pela Patrícia e pelo Liviano é algo relevante, porque atenta contra a democracia. Mas nós tivemos uma decisão absolutamente relevante, que foi o seguinte: o STF determinou a prisão imediata do ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção na BR Distribuidora. Um detalhe que chama muito atenção: o Collor teve o privilégio, né, de ser detido numa cela reservada no presídio, que foi reformada para ele a sala do diretor. Lá ele recebeu um sistema de ar-condicionado, possivelmente lá lhe foi facultada a possibilidade de uso do chamado CPAP, entre outras questões. E ainda lá também existem outras análises pendentes, a possibilidade de cumprimento dessa pena domiciliar. Mas aí eu pergunto para você: será que nós estamos evoluindo na questão da punibilidade nesses casos de corrupção? Pois bem, só fazendo o fechamento dessa última questão, sendo rápido também, eu acho que gira em torno, colegas, de duas situações. Primeiro, tem se criado, eu diria que tem se fabricado, né, um descrédito em relação às instituições. Então, a confiança das instituições ela tem sido colocada em jogo. Isso aí termina por levar o cidadão comum ao equívoco de achar que estamos diante de processos inquisitórios e que não há realmente uma distinção entre acusação e julgamento e que qualquer pena que sair vai ser uma pena deslegitimada por conta dessa quebra de confiança. Esse é um ponto. E o ponto, do ponto de vista diretamente ligado ao processo em si, conforme muito bem Liviano colocou, quem melhor está habilitado é quem se debruçou na produção probatória, quem transformou esses fatos em fato jurídico, enfim. Só que o fato é, para que o ouvinte consiga entender, a discussão que cinge aí, que gera divergência, é quanto ao conteúdo da vontade. Será que ela estava vocacionada a praticar um ato antidemocrático? Atuou em concurso de pessoas, seja em coautoria, participação, vocacionada a praticar esse ato democrático? Ou se o conteúdo da vontade dela, né, na luz até daquilo que o direito penal traz, na teoria final, era só vocacionada a depredar o patrimônio público. Então, a tensão que gira em torno disso, ou seja, as divergências, elas caminham para esse conteúdo da vontade. Se de fato ela queria praticar um ato antidemocrático, se era só um dano ao patrimônio público. Não me parece que alguém que se encontrava naquele contexto quisesse tão somente depredar um patrimônio público. Então, há um contexto que antecede o 8 de janeiro e que certamente foi valorado pelos ministros, né, quando foi aplicar a sanção. E não só o 8 de janeiro, que foi o resultado da ação pretérita àqueles fatos ali. Pois bem, especificamente quanto a isso aí, quanto a essa prisão, né, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Chico, acho que a gente precisa assim, compreender que todo cidadão, independente de ser Fernando Collor de Mello, quem quer que seja, ele tem direitos dentro de um Estado nacional e democrático de direito. Mas assim, o fato é que esse caso emblemático ainda descortina situações que não estão ligadas a prerrogativas, e sim a privilégios. E sabemos que privilégio ele é incompatível com o Estado Nacional Democrático de Direito. A prerrogativa ela é meio para que a lei seja cumprida e não para que a lei seja descumprida. Então, eventual tratamento diferenciado em razão da figura de ser um ex-presidente da República, isso transcende, ou seja, isso sai do cenário de uma prerrogativa e, de fato, alcança ali, né, esse privilégio. Então, só que a legislação brasileira ela é mais garantista do ponto de vista da lei de execução penal do que é efetivamente punitivista. Então, o preso ele perde o direito de ir e vir, mas ele tem diversos outros direitos que devem ser observados. Agora, o que a notícia veiculou, exatamente que ele se encontrava na sala do diretor do presídio, isso aí é preciso ser objeto de investigação no sistema de corregedoria lá no campo carcerário do estado de Alagoas, que é onde ele vem cumprindo a pena. Agora, é preciso reconhecer que fatos dessa natureza também geram um descrédito social na atuação do poder estatal. Porque vai dizer assim, por que
o Fernando Collor de Mello está tendo um tratamento desse diferenciado, e meu vizinho que foi preso e que tem também 75 anos se encontra lá no estado totalmente diferenciado do dele. Certo? Um outro ponto a ser considerado, não sei se os colegas tendem a concordar comigo, a prisão domiciliar ela precisa obedecer critérios, ela não pode ser banalizada. Porque se qualquer um for cumprir essa prisão domiciliar sem que demonstre os requisitos necessários a essa concessão, isso termina também por descredibilizar a execução da pena. Ou seja, é um custo muito grande do Brasil para investigar, para acusar, para produzir a prova, para condenar e, na parte principal, que é executar a pena que foi aplicada pelo mesmo Estado, essa pena não é aplicada. Por quê? Porque, certamente, em razão da pessoa do condenado, o Estado termina por flexibilizar. Então, não sei se eu não diria que qualquer tratamento eventualmente diferenciado deva ser considerado um privilégio. A gente precisa também ponderar estado de saúde, idade do condenado, certo? Agora, desde que se demonstre que outros cidadãos que se encontram em situação similar também tenham acesso aos mesmos direitos, porque se for um tratamento direcionado, sai de prerrogativa e passa a ser privilégio. Muito bem. Patrícia, eu vou emendar uma pergunta na outra, porque ela tem um link gerador, né? Em função da Operação Lava Jato, o ex-presidente Fernando Collor foi condenado, né? E aí se analisa sobre essas questões envolvendo prerrogativas especiais, né? De qualquer forma, nós tivemos uma outra condenação, a do ex-deputado petista André Vargas, do Partido dos Trabalhadores, que teve seu pedido de desbloqueio de bens também negado pela segunda turma, né? Aí eu coloco para você assim, nós tivemos vários casos da Operação Lava Jato de sentenças anuladas, né? E pessoas inocentadas, né? E outros casos de pessoas condenadas, né? Porque qual a distinção? Porque alguns tiveram uma prerrogativa X, outras Y, alguns tiveram desbloqueio de seus bens, outros continuam com seus bens bloqueados, porque alguns foram presos agora efetivamente, outros tiveram simplesmente a sua sentença anulada sem qualquer cumprimento de pena, e inclusive com declaração de prescrição. Como é que você vê isso? Olha, Miné, a princípio, cada caso é um caso. Tem suas provas produzidas, tem a regra processual e tem as circunstâncias específicas. Nós temos as leis gerais, processuais e materiais, e depois a aplicação dessa norma. No caso concreto, ele varia em razão de inúmeros fatores, e um dos principais deles é a questão probatória e muitas vezes questões processuais. Nesse caso do André, pelo que noticiou, ao que tudo indica, a negativa do desbloqueio, ele está relacionado a uma questão meramente processual de competência e incompetência. Então, assim, é difícil a gente colocar tudo no mesmo saco, fatos diferentes, provas diferentes, situações diferentes. Foi que nem o Liviano falou. Nós que estamos de fora dos processos, é muito difícil a gente falar a respeito da prova ou da situação concreta. O que a gente pode falar é da lei abstrata. As circunstâncias ali de resultados distintos, a gente espera que tudo se tenha em razão dos casos, dos fatos e das provas diferentes e das conotações jurídicas diferentes. Mas a gente sabe que uma das grandes críticas para ter decisões conflitantes ou diversas é que, ao final de tudo, de todos os processos, muitas vezes o que prevalece não é a norma jurídica, é o interesse político. É isso que nos preocupa. Então, assim,
desde que todos respeitassem as regras jurídicas e decidissem, muitas vezes, pela questão legal, o que está estabelecido, seria de fato muito mais seguro, traria muito mais segurança jurídica. Mas, como se sabe, a grande crítica é essa. Muitas vezes temos resultados diferentes em razão de interesses outros que não o que determina a lei. É essa a minha visão sobre o assunto. Perfeito. Roberto, dentro daquele seu grande poder de sinopse, né, esses dois casos, Fernando Collor, né, e o deputado, ex-deputado petista André Vargas, né, nós tivemos um tratamento semelhante, um pouco mais duro, né, mesmo diante das inconsistências e das anulações. O que você fala sobre isso, né? Principalmente em relação aos privilégios? Miné, a Isadora teve menos espaço de fala que eu gostaria de dar a palavra para ela ter oportunidade de falar antes de mim, por favor. Tá bem. Isadora. Francisco, eu acho que esses privilégios, eles, de uma certa maneira, colocam a legitimidade das dinâmicas, estruturas e dinâmicas de poder que a gente tem hoje em dia em questão, né, em xeque. Que, assim, quando a gente fala de privilégios, a gente diz que o tratamento ele não é igual para todos, né? A gente tem uma democracia que tá em mira, que está em questão. Então, assim, não tem como a gente ter um sistema, um Estado de Direito para todos quando a gente fala de privilégios para certas pessoas. Perfeito. Roberto. O que eu gostaria de destacar em relação a esse, especialmente o episódio do ex-presidente Fernando Collor, é o seguinte: 33 anos atrás, ele foi retirado do poder por força de um impeachment que começou, ele acabou renunciando para não sofrer impeachment, mas ele foi retirado do poder por conta do processo de impeachment. Né? O impeachment o retirou do poder. Né? Então, eu penso que podemos considerar que ele foi retirado do poder por conta do processo de impeachment. Né? 33 anos passados deste episódio, Fernando Collor, que se apresentou à sociedade brasileira como caçador de marajás, ele é condenado a uma pena de 8 anos e 4 meses, não é? E ele é levado à prisão, porque não há mais recursos cabíveis em relação ao seu processo, por praticar corrupção. Não é? Qual a leitura que nós podemos fazer disso? E eu penso que esse seja o ponto. Né? O que nós podemos extrair? Qual a leitura política que podemos fazer disso, que devemos extrair disso? Isso não significa que nós estejamos punindo a corrupção de uma maneira ideal, né? Mas existe aí um oásis punitivo diante de um universo amargo de impunidade. Collor foi punido. Né? Nós temos muitas situações em que a impunidade prevalece, no entanto, o senhor Fernando Collor foi punido. Um ex-presidente da República envolvido num caso de corrupção de mais de 20 milhões da Transpetro, ele foi alcançado pela lei, ele foi levado à prisão e, conforme se disse aqui, ele está sendo colocado numa sala especial, existe o CPAP, existe o ar-condicionado, é a sala do diretor da prisão, mas veja, ele está num presídio comum, né? Ele está tendo essa condição, digamos assim, especial, porque foi presidente da República. Né? Pode-se questionar, mas qualquer indivíduo tem estas regalias, digamos assim. Isto poderia ser, em tese, questionado. Vejam, aqui na vizinha Argentina, Jorge Rafael Videla foi condenado pelos crimes cometidos contra o povo argentino e cumpriu pena em presídio comum, no meio de criminosos comuns. Não é? Isto poderia ser questionado. Mas eu penso que nós
precisamos observar o seguinte: o que é mais importante? Ele que se apresentou como caçador de marajás, usou o seu slogan de campanha, vou lutar contra a corrupção, enganando o povo, porque depois foi caçado por praticar a corrupção, agora está sendo responsabilizado por ato de corrupção. Isso é um dado relevante num país em que há tanta impunidade da corrupção. Isso é um ato a ser celebrado, é um evento a ser celebrado pelo nosso sistema de justiça, que não tem tido grandes atos a comemorar em relação a isso. Isto é um evento a ser comemorado. Quanto tempo ele permanecerá preso? Isso é difícil, porque ele poderá pedir progressão penal, quanto tempo ele ficará encarcerado, nós não sabemos, existem muitos benefícios, progressão penal, ele está postulando prisão domiciliar, ele diz que é bipolar, que tem Parkinson, está sendo examinado pelo sistema de justiça. Mas existe um dado positivo, porque afinal de contas ele foi condenado. Agora, muitos dirão, mas eu tenho os mesmos direitos que ele. E esse é um ponto, de fato, a ser questionado. Afinal, todos são iguais perante a lei. Muito bem. Com bastante brevidade, eu vou pedir uma resposta rápida para um tema bastante importante, que é o que diz respeito ao resgate de um homem de 32 anos em Planura, após ser mantido em condição análoga de escravidão por 9 anos. Ele foi obrigado, inclusive, a tatuar as iniciais dos patrões nas costelas, como forma de posse. E isso também aconteceu com uma mulher transgênero de 29 anos, que também foi resgatada no local. Nós ainda estamos diante de escravidão, não abolimos a escravidão ainda. Eu pergunto a Isadora, depois com resposta também da Patrícia, e seguindo a sequência ao Ismar e ao próprio Roberto. Olha, Francisco, eu acho que esse caso, né, mostrou assim o quanto as pessoas no Brasil ainda têm do horror do período colonial, né? Assim, eu acho que remonta a essa época o que foi feito com essas pessoas. Além disso, eu acho que assim, ainda bem que a gente tem a presença do Ministério Público do Trabalho e dos auditores do trabalho para conseguir averiguar esse tipo de situação e que assim, ainda que seja pautado em leis não só trabalhistas, mas de direitos humanos que a gente tem no Brasil, que estão alinhadas com leis internacionais e toda uma vigilância sobre isso, a gente ainda encontra casos assim que eu espero que sejam cada vez mais exceções, né? E eu acho que as pessoas têm em mente que esses casos eles estão em meios rurais, em lugares distantes e que nem sempre é assim, né? A gente teve um podcast que fez muito polêmica 2 anos atrás sobre a mulher da casa abandonada, que é uma pessoa que mora em Genópolis, no bairro Nobre de São Paulo, e que fez uma senhora de escrava doméstica durante muitos anos em um lugar elitizado nos Estados Unidos e que estava então foragida das autoridades em São Paulo, né, em pleno centro de São Paulo ali. Então acho que assim a gente tem que ficar atento, mas verificar qual é a execução das autoridades públicas em cima disso com os instrumentos que são existentes, né, que estão à disponibilidade. Verdade. Patrícia. Miné, tecnicamente a escravidão foi abolida, então a gente não tem esse sistema. Por isso que o crime ele chama condição análoga à escravo. Mas infelizmente não quer dizer que com a abolição da escravidão que não ocorra situações muito semelhantes até hoje. E assim, o que eu posso dizer a respeito desse caso é que em 16 anos de Ministério Público, lidando com casos realmente graves diariamente, a humanidade ainda me choca com a capacidade de maldade em relação ao ser humano
né? O ser humano, em casos como esse tão grotesco, né? Porque é um caso que realmente ele vai além apenas desse crime da condição análoga de escravo, ele é muito grave. A maldade humana ainda me impressiona dia a dia. É isso. Verdade, Ismar. Meteoricamente, nosso programa está Cuidado. terminando. Assim, um comentário seu e depois que gostaria que o Roberto fechasse. Seria rápido. Infelizmente, Mineu, eu acho que esse caso emblemático aí, né, de Planudo, ele só confirma que a escravidão moderna ainda persiste como uma chaga aqui no Brasil, ou seja, mesmo em pleno século XXI. Então, situações de trabalho escravo, servidão por dívida, jornadas exaustivas, condições degradantes, e a violência continuam, sim, é uma realidade a vitimar pessoas vulneráveis. Então, acho que precisamos de fiscalização firme do Ministério Público do Trabalho e Emprego, né? Até para exigir respostas igualmente firmes, né? Integradas do governo e da sociedade. Então, o que não dá para tolerar é a precarização dos órgãos de fiscalização nesse campo aí. Então, é uma realidade e que não tem como ser negligenciada. Roberto, o fechamento em um parágrafo. O que eu quero enaltecer é que é o problema da cultura de escravização das pessoas. E a mudança de cultura, ela não ocorre numa canetada. A lei áurea, ela aboliu a escravidão, mas ainda existe essa cultura escravagista. E mudança cultural ocorre ao longo das gerações. Isso ainda está enraizado e é necessário trabalhar para que essa cultura se modifique. Não adianta uma lei, é necessário que nós tenhamos um comportamento que reconstrua esta visão, esse novo patamar civilizatório, para que este comportamento seja remodelado dentro da sociedade. Isso ainda existe. É necessário que trabalhemos isso dentro de casa, com as nossas famílias, que as escolas trabalhem isso, para que nós construamos uma nova cultura livre da ideia de escravização de seres humanos. Tem que se mudar esta cultura. Isso é muito grave. Isso é uma atrocidade do ponto de vista humano. Eu gostaria de agradecer os nossos participantes, a doutora Patrícia, a doutora Isadora, doutor Roberto Liviano, doutor Ismar Viana, que sempre enobrecem aqui o nosso canal INAC. E agradecer também os nossos ouvintes e internautas, compelindo a todos para que assinem o nosso canal INAC no YouTube e também nos sigam junto à Rádio 365, que transmite esses nossos debates. Voltamos na próxima semana com mais debates sobre o Brasil. Até mais.